O convite que me foi feito pelo nosso Ministério de Música e pelo Conjunto Coral é estarmos tratando acerca de um tema muito pertinente nos nossos dias. Diz respeito à avaliação da letra e do conteúdo dos cânticos e hinos que temos entoado. Então vamos ler um texto, e 1 Coríntios, o capítulo 14, o verso 15. 1 aos Coríntios, o capítulo 14, vamos fazer a leitura do verso 15 para a nossa meditação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, somente o verso 15. Diz assim: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Bom, o texto de Paulo aos Coríntios vai nos conduzir neste momento. Mas antes vamos orar. Curva sua fronte, feche seus olhos. Oremos. Pai querido, nós somos gratos pela palavra e pelo registro feito pelo Espírito Santo, através da vida do apóstolo São Paulo, para a nossa edificação, para o nosso consolo e para a exortação da igreja. É o que nós oramos, Pai, gratos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bom, ontem os corais cantaram, o Walter cantou antes, e para não fugir eu vou cantar. Põe a número 3 aí, Felipe. Mas vocês estão rindo por quê? Então vamos tirar a música. Então eu vou ficar só com a pregação e a minha beleza, tá bom? Vocês também estão rindo agora, né? Então eu vou ficar só com a pregação e a oração. Fica melhor para um pastor, né? Tá certo. O texto que nós lemos fala de duas verdades. Algumas versões trazem na parte final, quando ele diz também cantarei com a mente, cantarei com a inteligência, ou cantarei com entendimento. Esse texto, de fato, fala sobre esse uso de nossa capacidade de entender, discernir e compreender, e de fazer tudo com inteligência para louvarmos a Deus, que é de fato o que temos feito nesses dias, adorando, louvando por aquilo que Ele é e pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, quando nós vamos falar sobre o que cantamos, precisamos pensar nisso que o apóstolo Paulo diz: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo coloca duas situações, uma não exclui a outra. Paulo fala dessa presença do Espírito Santo agindo, e o Espírito Santo o faz por meio da Santa Palavra, e também da nossa participação em usar o nosso entendimento e a nossa inteligência, quando diz respeito àquilo que cantamos e como adoramos a Deus. Nós temos aí então, no nosso culto, algumas situações que surgem quando cantamos, e hoje nós temos um mercado que invadiu a igreja. Ontem o nosso palestrante, o maestro Eliseu, falou sobre isso, como o chamado mercado gospel tomou conta e de fato tem produzido um comércio dentro da igreja. E precisamos entender como avaliar o conteúdo dos cânticos e hinos, como analisá-los, como compreendê-los. E quando nós pensamos nisso, vem à minha mente um problema. E qual é o problema? Quando se trata dos cânticos de domingo, as igrejas têm mais opções do que jamais tiveram. Hoje nós temos do inário, passando pelo Hillsong, até as composições locais. Então, pastores e líderes de louvor têm milhares de músicas para escolher. E um bom problema para se ter. Se temos uma grande quantidade de hinos, de música, desde aquelas que fazem parte do comércio, no que diz respeito à música gospel, nós temos também os compositores locais, aqueles que hoje, pela facilidade de aprender música, têm composto. E aí então temos um problema inicial. Nós precisamos compor, precisamos analisar e escrever e produzir boa música. Em todas essas áreas a igreja precisa se preocupar
Vou pedir para o Felipe atualizar aí, Felipe, para ver se funciona. Aí eu já não cantei igual o Walter, aí você demora para o projetor, já estou perdendo, Walter, para você. O que eu estou ganhando é que eu sou mais bonito do que ele. Pode perguntar para minha esposa. A esposa dele está lá do lado, falando assim, não, ele ganhou de novo. Bom, pensando ainda no problema, na cultura de hoje, esse melhor da música, se podemos considerar assim, uma grande quantidade de música, frequentemente é definido como uma música marcada por técnica, complexidade ou mesmo sofisticação. Então, às vezes nós nos encontramos, e uma vez eu estava num culto, e o rapaz da guitarra gostava de fazer um solo assim bem elaborado, um solo que mexia, né, todo mundo. E tinha uma senhora assim, no mesmo banco que eu estava, e ele tocando, fazendo aquele solo demorado. Ela olhou para mim e falou assim: o que a gente faz agora? Aí eu falei: a gente pode sentar, a gente pode ficar assistindo, a gente pode ir embora, a gente pode fazer um monte de coisa. Então, às vezes, o que acompanha essa gama e essa grande quantidade de técnicas, músicas, instrumentos e facilidade hoje, acompanha também essas situações. Então, as harmonias em 4 vozes superaram melodias em uníssono. Também as orquestras ganharam do piano e das bandas que agora são completas e substituíram um violonista solo ou pianista solo. Então nós temos um grande conjunto de coisas complexas compondo louvor e adoração da igreja. Então nós nos tornamos mais preocupados em fazer o culto corporativo maior, melhor e mais envolvente. E resistimos à ideia de alguém ser treinado em estudos musicais extensivos para que lidere a adoração congregacional. Nesse processo todo, nós perdemos uma coisa muito importante, que em primeiro lugar deveríamos considerar se a nossa oferta é aceitável. Então nós não podemos desprezar tudo isso, mas também esse não é o ponto central. O ponto central deve ser a oferta aceitável, uma oferta que de fato seja aprazível à presença do Senhor. Então vocês veem que a questão ela é muito abrangente. Nós temos hoje muitas preocupações. Eu tenho visto que o que diz respeito à música na igreja, às vezes nós tornamos prioridade aquilo que não deveria ser prioridade. Devemos estar pensando o que é aceitável na presença de Deus. Essa é a prioridade. O Walter, quando estava falando aqui há pouco, nos falou dessa ideia de que Deus está olhando o nosso coração, a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que praticamos. Então, além de analisar os cânticos, nós precisamos nos analisar. E aí começa então o nosso projeto. Aquilo que somos, aquilo que temos praticado deve ser de fato algo importante quando diz respeito ao serviço, ao culto, à adoração a Deus, aquilo que nós fazemos para Ele. Bem, receberam aí? Não recebeu o e-mail? Reiniciou o navegador, Felipe? Então, vamos dar continuidade sem o slide. Ok. Bem, então, vamos lá. Algumas questões que nós precisamos considerar. A música ela tem o seu lugar determinado no culto cristão. Nas Escrituras, a utilização de salmos, hinos e cânticos espirituais, ela é destacada como parte da celebração ao Senhor. A Reforma Protestante representou o resgate da adoração cantada e trouxe novamente ao povo a liberdade de entoar músicas em sua própria língua com melodias populares ao Senhor.
A música, a adoração e a teologia reformada estão diretamente envolvidas na proposta do que vamos ver hoje. A música, ela é um grande instrumento de comunicação de um povo, apresentando características locais, regionais, nacionais e mundiais. O grande problema é que a igreja, ela tem sido muitas vezes mais moldada pela questão cultural do que pela questão teológica e doutrinária. Então o Walter citou uma situação aqui cultural, que é o uso do atabaque. Culturalmente se entende que o atabaque só é utilizado em terreiros de umbanda. Mas há instrumentos citados nos salmos que em muito se assemelham a eles. Então, ao não utilizá-lo, apesar da Bíblia estar instruindo, eu, por um lado, deixo de cumprir um princípio bíblico de que todos os instrumentos devem ser utilizados para o louvor, em prol de não, muitas vezes, trazer o escândalo. Mas eu me esqueço que também há uma instrução bíblica que diz respeito à liberdade cristã, que eu devo instruir aquele que é ignorante, a fim de que ele tenha uma compreensão clara da verdade. E aí então eu me torno livre para fazer uso daquilo que antes estava restringido, que estava impedindo. Então a reforma protestante resgatou isso, trouxe de volta a possibilidade da igreja cantar com toda a liberdade, o cântico congregacional, a música, a utilização de instrumentos, tudo isso a reforma protestante resgatou de novo. Então vamos passar rapidamente por Agostinho. Em Agostinho percebeu-se uma preocupação profunda com o uso da música na adoração. Agostinho, ele reconheceu que a música é extremamente importante, pois inflama os corações e chama a um zelo maior pelas verdades que se cantam. Então, eu sempre nas minhas devocionais pessoais ouço alguma música e canto essa música, porque de fato a música, ela tem essa tarefa de mexer com as nossas emoções, com o nosso íntimo, de nos conduzir a meditar, a pensar naquilo que estamos cantando. Então Agostinho levantou essa ideia de que ela inflama o coração e nos chama a entender aquela mensagem que ela traz. Lutero, ele era monge da ordem de Agostinho, agostiniana. Então ele tem grande influência de Agostinho. O louvor para ele tinha o poder de afugentar Satanás. Essa é a perspectiva de Lutero. E ele diz então que essa música deve ser usada no louvor, na liturgia do culto, como uma defesa da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Porque a música permitia a incorporação da igreja no culto. A igreja, então, agora como um todo, de forma corporativa, cantava. Então eu tenho considerado, por exemplo, junto com o Tiago, eu já falei isso, que o nosso conjunto coral e a nossa equipe de música deve conduzir a igreja a cantar as músicas que ele canta. Não deve ser um espetáculo à parte. Então, quando o Walter fala assim, vamos cantar a música, quem sabe, ele está incorporando a coletividade da igreja na adoração. E ele não faz um show. Ele os dirige a adorar a Deus. Então nós cantamos a Deus como igreja juntos com ele. E Lutero entende isso. Então Lutero, ele rompe com a tradição católica romana de utilizar somente o canto gregoriano. E ele faz então uso de melodias populares para compor os hinos que seriam cantados então agora pela igreja. Ele utiliza então daquilo que era comum, que era popular, para que a igreja possa assimilar e cantar junto. Calvino também sofreu grande influência de Agostinho. Então, na sua última edição das Institutas, ele deixa isso bem claro. No livro 3 das Institutas, lá no capítulo 20, na seção 32, ele fala sobre a propriedade e requisitos do canto na igreja. E ele diz assim: no entanto, é também preciso abordar de passagem o costume de cantar na igreja, não só como evidência muito antiga, mas também esteve em uso nos dias dos apóstolos, os quais dessas palavras de Paulo é lícito concluir: cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Aqui, Calvino traduz esse texto, do texto grego, cantarei salmos,
a defesa de Calvino era o canto da salmodia, não exclusiva, mas ele introduziu o canto dos salmos em Genebra. No próximo ano, meu projeto é que também na nossa conferência possamos tratar sobre isso. E aí eu quero então pedir desculpa para o nosso maestro de ontem, trazer algumas partituras de salmos metrificados por Calvino, para entendermos um pouquinho do trabalho que ele fez no que diz respeito à música. Então, próximo ano, se Deus nos permitir, nós vamos nos aprofundar nisso. Mas continuemos na citação das institutas. Igualmente aos Colossenses, e ensinando e admoestando-vos mutuamente com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Colossenses 3:16. Ora, na primeira dessas passagens, ele preceitua que se deve cantar com a voz e com o coração. Na segunda, recomenda cânticos espirituais com os quais os piedosos se edificam mutuamente. Então Calvino está dirigindo a igreja na percepção de que a música faz parte da vida cristã. Em dois momentos. No primeiro momento ele cita o texto de 1 Coríntios, o capítulo 14, verso 15, onde Paulo nos instrui a usar a mente e o coração. Então uma adoração integral. Num segundo momento ele cita Colossenses 3,16, e ele diz então que esses cânticos espirituais vão servir ao piedoso na sua edificação e na edificação dos outros, tendo em vista que se canta com a voz para toda a congregação. E aí Calvino continua: contudo, que esse costume não era universal, o comprova Agostinho, o qual menciona que a igreja de Milão começou a cantar sob Ambrósio, quando Justina, mãe de Valentiniano, rugia furiosamente contra a fé ortodoxa. E geralmente o povo era mais assíduo em vigílias. Mais tarde, as demais igrejas ocidentais anuíram ao costume, mas ele disse um pouco antes que esse costume proviera das igrejas orientais. Então ele cita aqui que na igreja nos primeiros séculos houve grande divergência contra isso, e a igreja reintroduziu de novo o cântico público, e agora na reforma eles estão trazendo novamente essa ideia. Mais à frente ele diz: certamente que se por um lado o cântico se acomoda à gravidade que convém à vista de Deus e dos anjos, se por outro concilia dignidade e graça aos atos sacros, é de muito valor para incitar os ânimos ao verdadeiro zelo e ardor no ato de orar. Contudo, impõe-se diligentemente guardar que os ouvidos não estejam mais atentos à melodia que a mente ao sentido espiritual das palavras. Então Calvino traz uma grande exortação. O cântico tem um papel muito importante, mas ele diz assim, que antes os ouvidos não estejam mais atentos à melodia que a mente ao sentido espiritual das palavras. Então o que é proeminente no cantar não é tanto a melodia, mas ela deve estar em anuência com aquilo que é cantado. É por isso que eu sempre chamo a atenção da igreja nas nossas liturgias no que diz respeito à leitura que fizemos, responsiva, e se foi feita com fé, se houve uma compreensão. Olha, dá um trabalho enorme, eu tenho tentado fazer isso, conciliar a série de sermões nos Salmos, nós estamos sendo domingo de manhã, com as leituras públicas, com a leitura do Catecismo de Heidelberg, com a leitura da Confissão de Westminster, com a série de sermões realizadas à noite, lá na Epístola aos Efésios. E agora então, por exemplo, nós estamos tendo na classe de Doutrinas Cristãs, que eu sou o professor, uma aula sobre os sacramentos. Então, a leitura da confissão, do catecismo, os textos lidos, a lição, o sermão, tudo tem girado em torno de um único assunto para termos uma direção. Citando de novo Walter, para não ficar um culto esquizofrênico, loucos, né? Batendo cabeça de um lado para o outro. Cada um fala uma coisa, no final a gente sai daqui e ninguém entende nada. A única coisa que ele sai sabendo é que o Flamengo ganhou aquele dia, porque foi a única coisa que fez sentido. O resto ficou tudo com baratas tontas, né? De um lado para o outro. Esses dias a minha esposa entrou uma barata em casa e ela falou: mata! Pelo grito parecia que era uma onça.
Então eu me acelerei. Só que antes de chegar lá, ela jogou veneno. A barata ficou tonta, voando, batendo de um lado para o outro, e eu também, porque o veneno começou a fazer espirrar, né? A rinite alérgica foi acionada e eu espirrar. Aí eu ficava, dois batendo cabeça, eu e a barata. E eu fiquei com muito medo, porque tinha uma vassoura a poucos metros. Se ela pega, ela acerta em mim na barata. Então às vezes no culto é assim. O ministro de louvor canta uma coisa, o outro ora outra, o outro canta outra, o outro lê outra, e o pastor prega outra, a gente sai daqui, então um monte de gente tonto, batendo de um lado para o outro. Então Calvino diz que é preciso entender que a melodia não pode me fazer destoar daquilo que eu estou ouvindo, eu preciso ter uma compreensão. Então nós precisamos, de fato, compreender aquilo que cantamos, para que também aquilo que seja pregado tenha sentido, aquilo que seja orado tenha sentido. Bom, algumas hipóteses precisam ser traçadas para buscarmos uma explicação à realidade do nosso louvor contemporâneo na igreja, que parece muito distante do preceito bíblico, cantar com o espírito e com a mente. Primeiro, eu acho que os louvores cantados na igreja têm sofrido grande influência do meio secular e do pensamento da época, o que tem modificado sua forma e conteúdo devido à tendência eclesiástica contemporânea de se apresentar amigável à sociedade, incluindo padrões seculares em sua religiosidade. Então hoje a igreja parece estar mais preocupada em agradar aquele que vem à igreja do que agradar a Deus. Então ela parece se amoldar à cultura e ao tempo. Para ajudar o Walter na propaganda dele, eu vou citar o livro dele aqui, A Música no Dia a Dia da Igreja, identificando problemas e propondo soluções. E ele diz assim: o mínimo que se exige de nós, quando estivermos cantando algum cântico, hino ou corinho, é que saibamos o que estamos dizendo por meio da letra. Do contrário, seremos semelhantes a papagaios, falando apenas para repetir o que todos estão falando. Então a gente às vezes fica falando. Eu já pensei em dar um golpe em vocês. Põe a letra aqui falando assim: eu dou o meu carro, a minha casa, tal, e no final eu vou ficar com as escrituras lá, o nome em branco, é só assinar e passar tudo para mim. Você cantou e foi profissão pública, então tem testemunhas, né? Então não é só repetir igual um papagaio, você precisa ter uma compreensão, ok? Então depois você pode continuar entendendo isso lá no livro, A Música no Dia a Dia da Igreja. Outra questão que tem feito com que se deteriore essa capacidade de entender é que os louvores cantados na igreja, se comparados a louvores antigos ou aos hinos compostos na antiguidade, tem uma grande lacuna de expressão doutrinária sólida e de sã doutrina, percebida pela falha de definição doutrinária nas igrejas do nosso tempo, que enfatizam mais o aspecto pragmático e prático e proclamam a libertação da teologia. Nós estamos vindo de uma época em que as pessoas dizem assim: não, sem teologia, sem doutrina, vamos ser livres. Com isso, então, houve um esvaziamento de conteúdo doutrinário na música, de tal forma que hoje se canta expressões antagônicas. Por exemplo, diz assim: eu não sei o preço que ele pagou lá na cruz por mim. Aí logo em seguida canta outro cântico dizendo assim: foi alto o preço que ele pagou por mim lá na cruz. Não sabe ou sabe, né? A gente diz que não sabe, depois a gente diz que sabe que foi alto, depois diz que não sabe dizer quanto foi o preço. Então nós estamos assim sem uma definição. E a Bíblia vai dizer assim que o preço está definido, foi um preço de sangue. E ainda diz mais que o sangue foi o sangue de um justo. Mas as nossas músicas que falam sobre o preço não dizem nem que foi o preço derramado por Cristo do sangue de um justo. Então nós perdemos conteúdo doutrinário. Também a centralidade de Cristo, que a igreja cristã nos séculos anteriores tinha como algo característico a ela. Substituímos a centralidade de Cristo pela centralidade do homem. Então passamos a cantar para o homem e sobre o homem, e deixamos de cantar para Cristo e sobre Cristo. Então ele deixou a centralidade da nossa adoração, e a nossa adoração passou a ser uma música voltada para o humanismo, para o homem como centro de tudo.
Então, quando nós ouvimos uma música sobre Pedro, e minha mãe não está aqui hoje, mas amanhã ela estará, vocês podem consultar logo cedo de manhã. Na minha adolescência, quando ela se divorciou do meu pai, uma das músicas que eu ouvi, e ela teve uma vez e falou assim: se eu ouvi isso mais de 10 vezes, foi essa música aí, Pedro. Então, não que o Walter seja tão velho, é porque eu sou muito novo. Mas na minha adolescência, essa foi uma música que eu ouvi repetidamente. Porque nós pensamos ser a rocha, mas nós não somos a rocha. A rocha é Cristo. Por isso o centro deve ser Ele. Então nossa música perdeu essa centralidade em Cristo. Os louvores cantados na igreja estão vazios de fundamentação bíblica, consequência do abandono do princípio sola escritura e tota escritura. Então são dois termos da reforma protestante: um onde nós dizemos somente a escritura, e o outro que diz toda a escritura. Então são dois princípios interessantes. O primeiro diz o seguinte: tudo que eu canto precisa estar baseado na escritura. Então eu só posso cantar a escritura, eu só posso orar a escritura, eu só posso orar o que a Bíblia me autoriza a orar, e eu só posso cantar o que ela me autoriza a cantar. Porém, como nós somos bem espertinhos, a gente pode selecionar, né? E eu poderia orar assim: como Salomão teve muitas mulheres, eu também quero, né? Mas não funciona assim, né? Então eu tenho que cantar tota a escritura, toda a escritura. O que toda a escritura diz sobre isso? Se você já tem a mulher mais bonita do mundo, para que outras? Então eu me contento só com a minha esposa. É um princípio que permeia toda a escritura. Então a minha música precisa ser sola escritura e tota a escritura. Somente a escritura e toda a escritura. Então às vezes a gente ouve músicas que têm sim Bíblia, mas o que eles retiraram da Bíblia dá um sentido diferente daquilo que a Bíblia defende. Então eu preciso ter grande cuidado com o que eu estou cantando. Então esse é um outro princípio que eu preciso retirar aí das escrituras para me conduzir no momento de adoração. Bom, e a música cantada hoje nas igrejas são de fato bíblicas? Aqui então nós temos uma preocupação com a utilização dos cânticos, para que estes sejam usados de fato como elemento de adoração, expressão da majestade de Deus com uma profunda alegria, mas também com profunda reverência. Dr. Martin Lloyd-Jones, no livro dele Cantando ao Senhor, diz assim: a verdadeira melodia nunca é meramente leviana ou irreverente, ou o que chamam de pura agitação, nem sincopada. O mundo gosta de música leviana e irreverentemente agitada, mas isso nunca é cristão. O que quer que seja cristão não pode ser vulgar ou banal, é impossível. Se vocês estiverem ou forem cheios do Espírito e permitirem que o Espírito os conduza e os dirija, não haverá problema quanto a isso, porque aquele que dá as palavras dá também a música. Lloyd-Jones encerra dizendo: não haverá problema quanto a isso, porque aquele Deus que dá as palavras dá também a música. Então às vezes eu vejo cantores cristãos fazendo plágio. Isso é crime e é pecado. Se esquecem que Deus não só nos dá conteúdo, e aí a palavra traz esse conteúdo, mas Ele também nos dá capacidade criativa. Calvino mesmo fala esse dom que foi dado lá em Êxodo aos artífices, aqueles que trabalhavam com as artes. Por isso Calvino diz que todas as artes procedem de Deus. Nós temos então capacidade de criar, de compor, de produzir coisa boa, música boa. Então nós não precisamos copiar e imitar o mundo, mas podemos fazer algo que seja próprio à cristandade. Então alguns princípios característicos do nosso pensamento reformado. Primeiro, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. O foco do louvor deve ser Cristo. Nosso louvor deve ser trinitário: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, Deus deve ser glorificado na nossa música, louvor deve ser dado ao Filho, e as ações de graças apresentadas ao Espírito Santo. O louvor cantado deve ser acompanhado de vidas santas. Se não tivermos uma vida santa, então a nossa adoração será de hipocrisia, desprovida daquilo que Deus requer, um coração puro e contrito. Por isso é necessário que a nossa música também considere a obra de Cristo por nós. Vidas dedicadas a Deus fazem com que os nossos lábios se tornem verdadeiros. Por isso, meus queridos, muitas vezes, quando da minha devocional pessoal, antes de me ater às verdades da Escritura, antes de cantar qualquer música a Deus, antes de sequer pensar na possibilidade de me dobrar na presença dele para orar, eu examino meu coração e me arrependo e confesso os meus pecados. E às vezes eu até me tardo naquele momento devocional para não infligir no pecado de ir à presença dele e cair naquilo que exorta Isaías: ai de mim, serei consumido, porque eu sou pecador. Se somos pecadores, a necessidade de, antes de adorá-lo, ter uma vida santa, para então, a partir daquele momento, poder adorá-lo com espírito e em verdade. Michael Horton alerta a igreja contemporânea a não confundir alegria com trivialidade, demonstrando que os cânticos que realmente glorificam a Deus devem estar pautados na teologia da cruz, que vê Deus revelado em amor e graça ao homem pecador na cruz. Então isso aqui é importantíssimo. Os nossos cânticos para glorificar a Deus precisam estar baseados na teologia da cruz. Se eu não tenho uma compreensão bem clara do que aconteceu lá na cruz, no Calvário, eu não posso prestar culto a Deus, porque só presta culto a Deus quem foi salvo por Ele na cruz. É imprescindível que eu tenha experimentado uma libertação em Cristo para então me expressar a Ele em adoração e louvor. Senão, eu venho simplesmente como um robô e faço um grande show e mascaro um culto, mas eu não dou o verdadeiro culto a Deus. James Montgomery Boyce diz assim, e ele alerta para a necessidade de que se cante louvores profundos e perceptivos com linguagem bela e memorável e que contribuam verdadeiramente para elevar os nossos pensamentos a Deus. Então, dentro dos nossos princípios, tudo que cantamos precisa ser extraído da Bíblia, para que a mensagem das Escrituras permeie a nossa mente, o nosso coração, e aí a nossa boca fale daquilo que está cheio o nosso coração. Decorar a Bíblia. Eu já falei sobre isso na igreja. A palavra decorar vem do termo latim decor, decardia, de coração, trazer de coração. Se a boca fala daquilo que está cheio o coração, quando eu trago as Escrituras no coração, eu vou cantar as Escrituras. Antes de ser uma imposição do pastor da igreja, a nossa adoração, para ser bíblica, precisa ser algo que vem do coração. Então, por cânticos bíblicos no projetor, não muda a nossa adoração. A nossa adoração muda quando o nosso coração muda. Se o nosso coração é bíblico, a nossa adoração será bíblica. Então aí a letra terá um efeito e terá um sentido. Então a nossa adoração também e a nossa música cantada precisa edificar a vida da igreja. Se o que cantamos é a edificação da palavra em nosso coração, se o que está sendo projetado é a palavra, então o que vai acontecer é que nós seremos edificados pela palavra. Bom, antes de ir para a conclusão, eu quero fazer algo prático com vocês. E nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas músicas que cantamos, algumas músicas que utilizamos na igreja.
Hoje, pela graça de Deus, algumas delas já não mais em nosso meio, mas ainda no meio presbiteriano. A primeira é de Ludmila Feber, vocês conhecem ela, né? Os sonhos de Deus. Diz assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos, a tua visão. Receba a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vocês já ouviram essa música? Já ouviram ela cantada na igreja? Já, né? Ah, então tá bom. Muito tempo atrás, né, Tiago? Não? Bom, o que vocês percebem aqui que, usando aqueles princípios que eu apresentei, são contrários? Deus não sonha. O que mais? Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, ela parece estar mais falando de mim do que de Deus, não é verdade? Das minhas preocupações do que de Deus, não é verdade? Então ela não, a princípio, não é uma música que está falando sobre aquela adoração trinitária, né? Fala sobre Deus, o Filho e o Espírito Santo, dar glória a eles, falar da centralidade deles. O centro aqui está voltado para mim, o que eu sinto, o que eu estou passando, né? Não desista, né? E aí ela fala aqui sobre aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, os meus projetos. Então está mais voltado para mim. Mas sem dúvida nenhuma que nós temos a principal doutrina, é a da confissão positiva. É a principal doutrina defendida aqui, da confissão positiva, do falar, né? Então ela usa um termo interessante aqui: receba. Isso é muito comum nos defensores da confissão positiva, né? Você vai receber. Então tudo no texto fala da ideia de que vai dar certo, que vai acontecer, que é assim mesmo, e se esquece da doutrina da providência divina. Lembram do hino 108? O que diz o hino 108? Como é que é o hino 108? Coral, vamos lá. Pode cantar. Muito bem. Lembram da história desse cântico? Eu já falei para vocês aqui num dos sermões, né? Depois que o navio afundou, a notícia que chegou foi: salva, porém só. A esposa mandou um telegrama informando para o esposo que havia perdido os filhos no acidente. E depois disso ele então escreveu esse hino dizendo: sou feliz com Jesus. Se dor a mais forte eu. Mas a ideia aqui é de uma vitória que é necessária. Então a busca da confissão positiva é de que você declarando, você não passa por sofrimento ou angústias. Outra que vocês levantaram aí é Deus sonhando, né? É belo, é muito bonito, é poético, mas Deus não sonha. Deus não pensa também, vocês sabem disso, né? O texto de Gênesis declara: e disse Deus, haja luz. O que a Bíblia declara? Olha, a SEB informa que em 15 dias nós estaremos atendendo o seu pedido. Foi essa a resposta? Qual foi a resposta?
Esse tempo verbal é o quê? Passado. Quando ele disse, houve. Quando Deus faz, se realiza. Não há um aguardo, não há uma possibilidade de espera. O teísmo aberto acredita que Deus está à mercê do tempo, que Ele não sabe o que está acontecendo. Abra sua Bíblia em Daniel 4:35, para vermos o que o profeta Daniel nos fala. Daniel 4:35. Já que vocês ajudaram, Walter, me ajudem também. Quem encontrar pode ler. Daniel 4:35. Então, Deus revela aqui o seu caráter de ação imediata. Nada pode lhe resistir. O que Ele quer fazer, Ele o faz. Então Deus não fica sonhando, Deus não fica pensando em possibilidades. Deus realiza. Quando Ele fala, as coisas acontecem. Nós não declaramos isso lá em Hebreus? Abra lá a sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 11. A Epístola aos Hebreus, o capítulo 11. Eu vou de novo pedir que vocês me ajudem. Quem encontrar pode fazer a leitura. Hebreus capítulo 11, o verso de número 3. Pela fé, entendendo que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Deus fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Quando Ele quer, as coisas acontecem. Pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então Deus não fica sonhando, Deus não fica pensando se as coisas vão ou não acontecer. Simplesmente Ele as realiza, faz com que elas aconteçam. Veja que nosso cântico precisa expressar a verdade bíblica, e essa verdade bíblica não tem sido muitas vezes expressa. Então, essa declaração de que Deus está aguardando que alguma coisa aconteça, como quem sonha, ela não é bíblica. E Deus então age conforme o Salmo 139, o verso 16. Ele faz com que todas as coisas aconteçam na história, porque Ele mesmo as registrou e Ele as declara para que aconteçam. Uma outra música que a gente poderia conduzir é uma música do Vineyard. Vem, esta é a hora. Diz assim: vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Aqui nós caímos naquela categoria, o texto bíblico está sendo citado, mas não tota a Escritura. O que vocês perceberam nessa música aqui que não é de acordo com aqueles princípios que nós vimos lá? Nós não escolhemos a Deus. Abram lá em Efésios capítulo 1, que eu acredito todos já sabem de cor. Nós estamos numa série de sermões lá no capítulo 1 de Efésios, então eu acredito que quase todos vocês já saibam de cor. Efésios 1, verso 4. Alguém lê, por favor. Como nos escolheu, livre antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor. Então, quem nos escolheu? Deus. O que a música diz? Mas aquele que a ti... Nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Então é Ele que escolhe a gente. Então aqui é uma contradição no que diz respeito à doutrina bíblica. Se eu estou cantando só a Escritura e tota a Escritura, eu já preciso repensar o que eu estou cantando, porque senão não há edificação. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, se a palavra não está sendo cantada, então não há edificação. Então a gente precisa ter uma grande capacidade de crer numa coisa e cantar essa coisa.
para não cantarmos ao contrário aquilo que cremos. E é necessário, então, nos dirigirmos com muita atenção àquilo que estamos cantando, que estamos anunciando, porque a Bíblia declara que a doutrina da eleição, da escolha, ela primariamente acontece em Deus. Se Ele não nos regenerar, não nos der vida, nós não podemos escolhê-lo. Bom, para a gente encerrar então, eu queria que você pensasse sobre o seguinte: nossa adoração deve glorificar a Deus e apresentar a Cristo como Senhor e Salvador, edificar os irmãos em Cristo e exortar os incrédulos ao arrependimento. Nossa adoração deve glorificar a Deus, apresentar a Cristo como Senhor e Salvador, edificar os irmãos em Cristo e exortar os incrédulos ao arrependimento. Será que o conteúdo da nossa música tem feito isso? Claro que ela não vai fazer isso tudo, mas se ela faz qualquer um desses aspectos, é porque ela está sendo bíblica. Então nós precisamos repensar o conteúdo daquilo que cantamos, para que ele seja bíblico e abençoe a igreja e aqueles que vierem à igreja com a mensagem de salvação. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela oportunidade de compreendermos aquilo que as Escrituras declaram ser a verdade. E pedimos então que essa verdade que conhecemos seja aplicada à nossa vida de adoração, ao nosso louvor, aquilo que cantamos para Ti e para a evangelização e a edificação. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para cantarmos com o Espírito e com a mente, compreendendo aquilo que cantamos, entendendo aquilo que cantamos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.